Fala pessoal, boa noite para mim, que agora é noite, bom dia para você, boa tarde, boa noite também, boa madrugada, bom limbo, bom além, bom Nárnia, sei lá, não sei onde você tá, não sei que hora é, mas enfim, que seja bom. Eu vou fazer a correção aqui de alguns exercícios para dar um gás para vocês fazerem a avaliação, tá? A gente está na última semana do bimestre, então não deixem de correr atrás do prejuízo do tempo perdido. A gente tem aqui esse exercício que foi passado na semana do dia 11 do 5. Foi a terceira semana de pós-aula, pós-retorno às aulas, né? Então vamos fazer a correção aqui. Foram passados 2 exercícios nesse dia, nós vamos fazer esses 2. Então tá assim. Na química, para se caracterizar um determinado material, são utilizados, dentre outros, 4 constantes físicas: ponto de ebulição, ponto de fusão, densidade e solubilidade, que constituem um quarteto fantástico. Em um laboratório, foram obtidos os dados da tabela abaixo relativos a propriedades específicas de amostras de alguns materiais. Considerando os dados da tabela, analise as afirmações a seguintes. Eu olhei e fiz porque eu já tinha gravado essa parte e eu vi que na verdade eu não tinha gravado, não tinha colocado para gravar. Então aqui a gente tem a tabela e a gente tem as afirmações para a partir da tabela dizer se essas afirmações são verdadeiras ou falsas. Sem preguiça de ler, tá, gente? Isso é muito importante, tá bom? Então a gente tem aqui, ó. Opa! Eita! Não vou tentar aumentar não, porque tá rabiscando. Tá assim. Primeira afirmação. A temperatura de 25 graus Celsius, os materiais C e D estão no estado líquido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar aqui, deixa eu mudar a corzinha e a caneta. Eu vou olhar aqui a substância C e a substância D. E eu vou observar ponto de fusão e ponto de ebulição delas. Bom, o ponto de fusão Deixa eu mudar a caneta. O ponto de fusão da substância C é 40 graus Celsius negativos. Então, eu preciso comparar esse 25 graus Celsius da minha afirmação com esse 40 graus negativos. Bom, 40 graus negativos, qualquer número negativo é menor do que qualquer número positivo. Então, significa que o 25 é superior ao 40 negativo. Ele é maior do que. Significa, então, que a minha substância C realmente não está no estado sólido. Mas, para eu dizer se está no líquido ou não, eu preciso considerar também o ponto de ebulição. E olhando aqui, ó, o ponto de ebulição da substância C, do material C, é 115 graus Celsius, que é maior do que 25. Então, o meu 25 está aqui no meinho, ó, o 25 graus Celsius ele estaria aqui. E isso quer dizer que, de fato, a minha substância C está no estado líquido. Agora vamos ver a D. Mesmo esquema de comparação. A temperatura de fusão é 0 graus Celsius, o 25 é maior do que 0, então ele está para cá do 0. Só que o ponto de ebulição é 100 graus Celsius, que também é, como a substância C, é maior do que 25. Então, novamente, a gente tem o 25 aqui nesse intervalo entre ponto de fusão e ponto de ebulição. E com essas informações, na realidade, dá pra gente saber de que substância que está sendo falada aqui na letra D, né? Qual que é a substância que tem ponto de fusão 0 e ponto de ebulição 100? A água, né, meus amores? Então, a gente tem as duas realmente aqui no estado líquido. Consequentemente, a primeira afirmação é verdadeira. Agora eu vou apagar isso daqui porque ficou horroroso e eu detesto que fica horroroso. Correct? E vamos para a próxima. Então vamos mudar a cor. Segunda, massa e volume são propriedades específicas de cada material? Meu, como assim, né? Vamos falar do volume. Se eu pegar um copo de água ali do filtro, tem um galão de água lá com 5 litros de água. Aí eu pego lá, coloco o copo, abro a torneirinha, encho o meu copo de 200 ml de água. Eu tenho um copo com 200 ml de água, que está saindo de um galão de 5 litros de
A água, os volumes são diferentes, mas a substância é a mesma. Estou falando de água, de qualquer jeito. Então, não tem sentido falar que volume é uma propriedade específica de um material. Eu não posso falar isso. Então, essa afirmação está errada. E o pensamento para massa é o mesmo. Eu posso pegar 100 gramas de areia e eu posso pegar 2 quilos de areia, que eu estou pegando areia, certo? Isso vale também para elementos químicos. Então, a segunda afirmação, ela é falsa. Perfeito? Vamos para a próxima. Se o material B for insolúvel em D, quer dizer, se ele não dissolver em D, quando for adicionado a um recipiente que contenha o material D, ele deverá afundar. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou desenhar aqui um copinho, ó. Vou pegar a corzinha preta mesmo. Vou desenhar um copinho. Vamos ver se eu consigo desenhar. Tá, tem um copo. E aí eu tenho aqui a substância. Vamos já pôr na sequência que ele está falando. O B é insolúvel e ele vai afundar. Então, vamos pôr o B aqui embaixo. Aqui é o B. E o que já tinha ali, o D, nós vamos colocar em cima. Então, ele está dizendo isso daqui. Então, quando a gente misturar esses dois num recipiente, o B vai afundar e o D vai se manter em cima. Mas como que eu faço essa diferenciação? Como que eu sei qual desce e qual sobe? É através da densidade. Então, eu vou ter que calcular a densidade desses dois materiais. Então, a densidade do material D é dada por massa sobre volume. Massa sobre volume. Qual é a massa do D? Tá aqui, ó. Massa 100. 100 o quê? Gramas. Então, 100 gramas. Pelo volume. Qual é o volume? 100. 100 o quê? Centímetros cúbicos. 100 centímetros cúbicos. 100 dividido por 100, 1. Então, a densidade da substância D é 1 grama por centímetro cúbico, que também bate com a densidade da água, né, rapaziada? Agora, a gente precisa calcular a densidade do B. Então, vamos calcular a densidade do B. A densidade do B, a densidade do B, que também é dada por massa sobre volume, qualquer densidade é dada por massa sobre volume, vamos ver quais são as informações. A massa do B é 174, o volume é 100, nas mesmas unidades, então 174 gramas sobre 100 centímetros cúbicos. Fazendo essa divisão, eu não preciso fazer, na verdade, que se eu estou dividindo por 100 é só andar com a vírgula 2 casas para a esquerda, então fica 1,74 gramas por centímetro cúbico. Qual é a mais densa, então? A substância B ou a substância D? A D é 1 grama por centímetro cúbico. A B é 1,74 gramas por centímetro cúbico. Quer dizer, a B de fato é mais densa do que a D. Consequentemente, B desce e essa está correta. Então, a afirmação 3 é verdadeira. Agora, a afirmação 4. Se o material A for insolúvel em D, quando for adicionado, ele vai flutuar. A gente já tem a densidade do D, a gente precisa calcular a densidade do A. Então, vamos calcular a densidade do A. Um laizinho. A massa do A, 115 gramas. O volume, 100 gramas. A gente está considerando 100 para todos. Então, a densidade de A é massa por volume. Já esqueci, porque meu gato chegou aqui, já ele passa aqui na frente, vocês vão ver. Nossa, e quanto tempo já tá esse vídeo, por falar nisso? Não sei onde ver. Bom, depois, vamos lá. 115 gramas, então 115 gramas por 100 centímetros cúbicos.
115 dividido por 100, de novo, a vírgula anda 2 casas para a esquerda, então fica 1,15 gramas por centímetro cúbico. Agora, 1,15 é maior novamente do que 1. Então, o que vai acontecer com o A? Ele vai descer, mas não é o que está falando aqui. Aqui está falando que ele vai flutuar. Ó, 3, 2, 1 já. O que eu falei? Foi pegar meu fone. Então, essa alternativa está incorreta. E a última, a temperatura de 20 graus Celsius, a densidade no material C é igual a 0,74. Já vamos fazer essa aqui, nesse localzinho mesmo, para não ter que ficar indo para lá. Ó. Então, massa dividido por O de novo. Frederico. Então, a densidade do C é igual a massa por volume. 74 dividido por 100 realmente é 0,74. Então, a alternativa 5 também é verdadeira. As alternativas verdadeiras, portanto, são 1, 3 e 5. É isso mesmo? 1, 3 e 5, que dá resposta A. Legal? Beleza?